Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz e graça. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. A minha oração diária é que o Espírito Santo ele manifeste o seu fruto na vida de cada um de nós, né? E o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio sejam visíveis em nossas vidas e que nós possamos sempre buscar isso da parte de Deus, porque sem Ele nós não podemos nada. Amém? Quero que você abra sua Bíblia nesse momento. Eu vou partilhar uma palavra que está em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Perdão, Filipenses 4, 13. 4, 13. Um texto que quase ninguém conhece, né? Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente lê esse texto, a gente olha para nossa própria vida, a nossa própria condição, e a gente imagina que em Deus nós não temos limites. E de fato, quando você olha o contexto, né, do que está escrito aqui, do que Paulo relata antes de falar isso, e vê tudo que ele passou, tudo que ele suportou, tudo que ele viveu, as alegrias, as tristezas que ele relata, aí você compreende que realmente em Deus não há limites. Em Deus, o fraco pode dizer: eu sou forte. Porque a nossa força e a nossa alegria, elas vêm do Senhor. O título da mensagem que eu quero trazer para você hoje é Permanecendo Firme em Face da Adversidade. A gente está vivendo um tempo realmente difícil. Tempos incertos, né? A gente nunca sabe qual vai ser o próximo acontecimento, a próxima notícia. E é fácil a gente se sentir sobrecarregado pelos desafios que esse mundo tem enfrentado. Nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo inteiro está passando por momentos difíceis e complicados. E a gente tem visto a cada dia a rebelião contra Deus aumentar. A gente lembra aquela palavra de Jesus, quando ele disse que por causa do aumento da iniquidade, do pecado, o amor de muitos esfriaria. E é isso que a gente tem visto. A rebelião contra Deus, ela atingiu níveis sem precedentes. Você pensa como era o mundo há alguns anos atrás e olha para o dia de hoje, você olha, poxa, como aumentou a violência, como aumentou, né, essa depravação, né? São tantas coisas que a gente tem visto que nos deixam estarrecidos e até mesmo assustados às vezes. A gente olha para o mundo e vê o mundo em guerra. É a Rússia contra a Ucrânia, é Israel contra o resto do mundo, né?
parece que essas guerras não acabam, né? Acaba uma, começa a outra, e quando a gente pensa que está acabando, aí o negócio piora. E onde não tem guerra, a gente vê alguns poderosos trabalhando em prol da matança de inocentes. Parece que o objetivo do diabo é destruir a humanidade. Mas não é só parece, não, é isso mesmo. Porque a agenda em prol de aborto, né? É a impunidade crescendo e tantas coisas horríveis que a gente vê. Nós vemos a mídia e a sociedade celebrando o vício e desprezando as virtudes, né? Parece que os vícios se tornaram normal. E você viver uma vida virtuosa, uma vida decente, uma vida honesta, parece uma coisa de outro mundo. É tentador ceder a essas normas sociais, né, que estão tentando crescer no mundo atual. Quando não é isso, nós somos tentados a sucumbir ao desespero ou à apatia, né? Tipo, deixa pra lá, não tem jeito mesmo. Muitas vezes nós somos levados a acreditar que as nossas vozes ou as nossas ações são ineficazes, são impotentes diante de tanta escuridão, diante de tanta treva, né? Lembra até aquela praga que Deus mandou lá no Egito, praga das trevas, né? A Bíblia diz que era possível sentir as trevas tão densas. E a gente vive uma situação bem parecida, né? Tem hora que a gente sente na pele o que está acontecendo com o mundo, né? Mas nós somos seguidores de Cristo. Nós somos discípulos de Jesus. Amém? Nós devemos lembrar que nós somos chamados para sermos guerreiros, confiantes, alegres, e que nós devemos lutar não com espadas, não com escudos, mas com o poder do Espírito Santo e com a verdade da palavra de Deus. Essas são as nossas armas para enfrentar todo esse mal que assola o mundo atual. Nós somos chamados não para ficarmos sentados e de braços cruzados, assistindo enquanto a nossa nação é destruída, é tomada por poderes malignos, e a gente fica só assistindo tudo desmoronar, né, tudo cair, e não fazemos nada. Nós não fomos chamados para isso. Ao contrário, nós fomos chamados para nos engajar na obra de Deus, para fazer a vontade de Deus e lutar por aquilo que é certo e por aquilo que é justo. Amém? Primeiro e acima de tudo, nós devemos permanecer fiéis a Deus no meio da adversidade. Jesus ele falou que nesse mundo nós teríamos momentos difíceis, aflições. Mas ele fala que nós devemos ter bom ânimo. Ter bom ânimo enquanto tudo está bem não precisa de esforço.
Muito fácil, muito simples. Mas o bom ânimo ele é necessário quando tudo vai mal. Quando se levantam as dificuldades, aí sim, nós devemos ter bom ânimo. Tem um provérbio bíblico que diz que quando a dificuldade vem e nós nos mostrarmos fracos, realmente nós seremos fracos. Jesus ele nos ensina a termos bom ânimo no meio da dificuldade. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. No meio da tempestade, no meio da tormenta, nós podemos encontrar conforto em saber que Ele é soberano e que tudo está no controle dEle. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Porque foi Ele quem prometeu. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nossa esperança, ela deve estar firmada, fixada no Senhor. E a nossa confiança nele deve ser inabalável. Nós não podemos simplesmente sentar e assistir enquanto a nossa nação mergulha no caos, enquanto as pessoas ao nosso redor estão sofrendo, enquanto as pessoas clamam por socorro. E quem não está em Cristo, na hora do sufoco, se apega a qualquer coisa. Tem um ditado popular aí que fala que quando a pessoa está para se afogar, até jacaré vira tronco, né? Mas nós temos a resposta certa. Nós temos aquele que realmente pode salvar. Nós temos Jesus. E nele nós podemos todas as coisas. E Ele nos fortalece. Amém? Então, diante desse mundo tenebroso, nós devemos agir. E como nós podemos agir? Primeiro, Deus nos deu vozes. Você tem a sua voz. E ela serve para que você possa levar o Evangelho a todos aqueles que necessitam. Use a sua voz. Use os seus talentos, suas habilidades. Tudo que Deus nos deu, Ele nos deu com um propósito de servi-lo, de agradá-lo, de glorificá-lo. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: quer comais, quer bebais, faças tudo a glória. Isso significa que tudo que nós fazemos pode manifestar a glória de Deus na vida daqueles que estão perto de nós. E é isso que nós devemos buscar. Há poucos dias nós tivemos a oportunidade de nos manifestar publicamente. No nosso país nós temos a obrigação de votar. E o que você fez com o seu voto? Você glorificou a Deus quando colocou ali na urna o número do seu candidato? Você glorificou a Deus quando você foi ali votar?
Sabe, nós devemos saber aproveitar todas as situações que nos são apresentadas para manifestarmos a glória de Deus. Porque nós não fomos chamados para ficarmos parados enquanto coisas acontecem e as pessoas caminham para o abismo. Quando Jesus fala que nós somos sal e luz, sal da luz do mundo, ele fala, olha, é impossível você colocar sal num alimento e ninguém perceber que ali tem sal. Se o sal não tem sabor, então não presta para nada, é melhor jogar fora para ser pisado. Se você não pega uma luz, acende, uma lâmpada acende e põe debaixo da cama para ninguém ver. A luz foi feita para iluminar. É impossível ser luz e não afugentar as trevas. Então, nós somos chamados para fazer a diferença no mundo que está em trevas. No mundo onde as pessoas estão sofrendo, não tem mais prazer. E até os prazeres que o mundo oferece, o seu fim é morte e dor. Então, nós não temos como fugir da nossa responsabilidade. Como cristãos, nós devemos salgar e iluminar. Nós devemos também ser sábios, como as serpentes e inocentes, como as pombas, assim como Jesus ensinou. Devemos usar a nossa influência para promover a santidade e a justiça no mundo de pecado e injustiça. Isso não é um chamado à violência ou à revolução. Não se trata disso. Isso é um chamado para agirmos ativamente na batalha cultural, social, política, no mundo onde nós estamos colocados. Porque na oração sacerdotal, Jesus disse assim, olha, eu não peço que eles sejam tirados do mundo, mas eu peço que eles sejam guardados do mal. No dia que nós aceitamos Jesus, nós não somos arrebatados e levados para o céu automaticamente. Nós continuamos aqui na terra. Continuamos esse mundo. E isso tem um propósito. Não é só para ocupar espaço fisicamente. É para ocuparmos espaços espiritualmente, socialmente, onde nós pudermos agir e alcançar, onde o Senhor nos colocar, vamos fazer a diferença. Amém? Então, é bom também a gente refletir que o simples fato de você exercer sua cidadania, como votar, por exemplo, é claro que isso não vai resolver todos os problemas. Nós também devemos nos envolver em construir alguma coisa, em preparar alguma coisa. Nós devemos planejar o futuro. Até porque Jesus ele pode voltar agora. Mas ele também pode voltar daqui a 100, 200 anos. E o que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos como legado?
Eu lembro que quando a gente começou a construir aqui nosso templo, algumas pessoas questionavam, falavam assim, mas por que construir um lugar tão grande? Para que fazer um templo com tantos lugares se a gente tem pouca gente ainda? Eu ficava pensando, o pessoal não tem visão do futuro, não pensa que hoje são eles e amanhã são os filhos deles, depois os netos, depois, né? Sei lá quantas gerações ainda virão, se virão ou não, está no Senhor. Mas eu lembro que uma vez eu ouvi um pregador falar assim, viva como se Jesus fosse voltar agora. Mas trabalhe como se ele fosse voltar daqui a 200 anos. A gente olha para a Bíblia e vê lá os irmãos de Tessalônica. Eles receberam a palavra com tanta empolgação, estavam tão animados. E eles criam que Jesus ia voltar ali, né? Naquele tempo. Só que alguns ficaram tão empolgados com isso que largaram o trabalho. E aí largaram o trabalho, não tinham recursos suficientes e começaram a depender de outros. Aí o apóstolo Paulo escreve uma cartinha para eles e fala assim, olha, estou sabendo que tem gente aí que não quer trabalhar. Uma desculpa de que está esperando Jesus voltar. Fala, olha, tá bom, quem não quer trabalhar também não tem que comer. Então a gente precisa olhar para frente, continuar a vida. A vida não acabou. E nem vai acabar. Para quem está em Cristo. Né? Enquanto Jesus não volta. Trabalhar, vamos construir, vamos lutar. Para deixar um legado para os nossos descendentes. E para deixar o exemplo para que eles também façam o mesmo. Até a volta de Jesus. Sem perder a esperança. Sem perder o foco. Então, enquanto Jesus não volta, o inferno está trabalhando. Os demônios estão agindo. Estão levando pessoas para o inferno. E a gente precisa agir. A gente precisa se envolver no mundo onde nós estamos. Não para nos envolvermos com o pecado, para nos envolvermos com um sistema corrupto e contaminado. Mas para fazermos a diferença nesse mundo. Mostrando que é possível sim viver uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus. Mesmo diante de tanta lama, diante de tanta treva, podemos fazer a diferença. Nós olhamos para o mundo e vemos um cenário, né, devastador. A cultura está tomada, os povos estão tomados. E nós não podemos ficar parados. Sabe, o cenário cultural do nosso país, a gente olha para as notícias e a gente vê a nossa nação. Parece que as coisas estão deteriorando, apodrecendo. Parece que tudo vai se desfazer de uma hora para outra. Porque as pessoas que estão a serviço do inimigo, elas estão aí para fazer isso mesmo. Jesus falou que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, eles estão trabalhando para isso, para matar, para roubar, para destruir. E nós devemos estar preparados para reconstruir a nossa civilização, a nossa sociedade, com base nos valores e princípios que nós defendemos, nós acreditamos. Sabe, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que a gente vai viver como igreja, se a gente vai ser perseguido ou não. Em alguns lugares já não se pode falar de Jesus, não se pode falar do Evangelho.
Em alguns lugares, as igrejas estão tomadas, né, pelo mundanismo e já não se fala mais em salvação, em arrependimento. Pessoas são aceitas como elas vêm e elas ficam como estão. Né? Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas eu sei que Deus tem um povo separado, povo santo, uma igreja pura, imaculada. E eu sei que eu quero estar no meio desse povo santo, puro e imaculado. E é isso que Deus espera que nós desejemos. Se for preciso viver de forma, né, clandestina, se for preciso, né, fazer como os apóstolos fizeram lá em Atos, falar, olha, a gente vai continuar falando de Jesus, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente vai fazer. Porque não são as dificuldades que vão nos parar. A gente canta, né? A tribulação não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, né? A perseguição não parou a igreja. E não vai ser agora que a gente vai, né, sucumbir. Não vai ser agora que a gente vai ser parado. Não devemos perder a esperança, pois nós servimos um Deus que é capaz de fazer muito mais do que nós podemos pedir ou até pensar. Esse Deus, Ele nos chamou para sermos guerreiros alegres, para lutar o bom combate da fé. E nós precisamos ter coragem, precisamos ter convicção daquilo que nós acreditamos. Podemos abrir mão da palavra. Devemos confiar no plano de Deus e no tempo de Deus para nossas vidas. Sabendo que Ele nos usará para realizar a sua vontade, em meio ao caos e à incerteza. Então, vamos nos apegar a essa atitude de guerreiros, guerreiros felizes, guerreiros alegres, que não baixam a cabeça, que não abrem mão daquilo que acreditam, permanecendo firmes em nossa fé e nos engajando ativamente na luta pela retidão e pela justiça. Vamos lembrar que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Amém? Porque Deus, o Deus que criou o universo, Ele está conosco. E Ele nos chamou para sermos instrumentos dEle, para mudar a história de muita gente. Com a força do Senhor, debaixo da orientação do Espírito Santo, nós podemos e nós iremos reconstruir a nossa nação, o nosso mundo. Nem que seja um tijolo de cada vez. Para a glória de Deus, para o bem das pessoas, nós vamos reconstruir. Aquilo que o inimigo tem destruído, tem desconstruído, como eles falam, nós vamos reconstruir. Como Neemias. Neemias viu a sua cidade amada, cidade santa, ser desolada, destruída. Os muros derrubados. Parecia que estava tudo perdido. Mas quando ele teve a oportunidade, ele falou com o rei, falou, ó, construí minha cidade. O rei erguia aqueles muros. E ele orou a Deus. Ele foi. Deus abençoou e Ele reconstruiu. E esse é o nosso chamado como povo de Deus. Construir aquilo que o inimigo destruiu. Nós vamos tomar de volta e vamos reconstruir. E para a glória do Senhor.
Amém? Vamos olhar para o exemplo do apóstolo Paulo. Ele que escreveu esse texto que nós lemos no começo aqui. Tudo posso, Ele que me fortalece. Ao enfrentarmos os desafios do nosso dia, podemos encontrar força e coragem em Jesus, o nosso Senhor. Também devemos lembrar das palavras de Jesus, lá em Mateus 11, 28 a 30, onde Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, e o meu jugo é suave, o fardo é leve. Esse mundo, às vezes, nos faz sentir o peso. Às vezes você está no seu setor de trabalho e você olha assim e fala: pesado aqui, o clima hoje está difícil. Mas você lembra dessa palavra do Senhor aqui e fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados com o peso das coisas desse mundo. Eu sou o alívio. Deixa eu te ajudar. A gente sente a mão do Senhor sobre nossas vidas, nos ajudando a superar todas as dificuldades, nos ajudando a permanecer firmes em meio à adversidade. Quando nós abraçamos o bom combate da fé, devemos nos lembrar que a nossa esperança maior não está nesse mundo, mas no mundo vindouro. Nós somos chamados a sermos estrangeiros e peregrinos na terra. Está escrito lá em Hebreus 13. E a nossa prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus ensinou em Mateus 6. Ao lutarmos o bom combate da fé, sempre manter os nossos olhos fixos no prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Como está em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus. Então, que essa palavra ela entre no seu coração, sua alma, você possa meditar sobre ela. Para que no meio da adversidade, no meio da dificuldade, você não venha ceder, sucumbir ou se desesperar. Mas que você venha lembrar as palavras para ter esperança. Para entender que em Jesus pode todas as coisas. Ele é a tua força. Deus renove as suas forças. Que você persevere. Que você continue lutando, construindo. E foi para isso que você foi chamado. Quanto à vida, a esperança. Esperança, ela não morre. E ela Amém? E isso é para te lembrar também que você não deve desistir de buscar pela sua vida, pela vida daqueles a quem você ama, os seus familiares, os seus amigos, aqueles que você às vezes até considera como perdidos, mas Deus pode resgatá-los, trazê-los de volta. E Ele é poderoso e a sua palavra é fiel. Que o Senhor continue te abençoando e que a sua vida seja a cada dia renovada. Que o Senhor te fortaleça e te conduza de fé em fé, de glória em glória. Em nome de Jesus.